Toda quinta tem quadro Seu Direito e hoje a gente vai falar sobre união estável aqui no Balanço Geral. Então atenção os casais aí, quem tem dúvidas, né, a respeito desse assunto. E as dívidas, né, como é que ficam, né, e as contas, enfim, os bens que a gente adquire quando está em união estável, hein? Doutor Henrique Chiumo está aqui, advogado da área empresarial. Doutora, obrigado por ter vindo aqui no Balanço Geral ao vivo, tudo bem? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer aqui poder auxiliar e tirar as dúvidas dos telespectadores. Primeira coisa, diferença, tanto para bens adquiridos, dívidas que são contraídas também pelo casal, quando é união estável. Qual a diferença para o casamento? Rodrigo, até para a gente começar o tema, acho bem interessante a gente falar rapidamente sobre a diferença entre o casamento civil e a união estável. O casamento civil é aquele tradicional, né, onde o casal busca, então, o registro civil, faz lá a sua certidão de casamento e escolhe o regime de bens. A união estável ela é bem mais informal. Ela pode ser feita, inclusive, através de um contrato particular entre o próprio casal ou uma simples declaração. De igual forma, nesse contrato, o casal escolhe o regime de bens, que, via de regra, é a comunhão parcial. O que acontece? Durante a união, todos os bens e as dívidas que forem adquiridas e constituídas pelo casal são de responsabilidade dividido igualmente entre ambos. Também existe a possibilidade de, nesse contrato, já ser pactuado uma separação total dos bens, onde daí qualquer bem que for adquirido ou qualquer dívida que for feita nessa relação, ela acaba ficando de responsabilidade exclusiva de quem adquiriu ou de quem fez a dívida. Tem perguntas aí já chegando, se você até não quiser se identificar daqui a pouco, né? Estava em união estável, mas separou, né? Tranquilo, pode mandar aqui a sua pergunta que a gente preserva também, tá bom? Tanto que chegou perguntas aqui, ó, por exemplo, esse aqui a gente não vai identificar, mas ó, oi Rodrigo, fiz a união estável, né, com o pai do meu filho há 12 anos para ganhar o auxílio reclusão. Se ele morrer, eu tenho o direito dos bens dele? Doutor Henrique vai responder aqui. Posso responder já agora? Por favor, mas agora, por favor. Sim, tem direito. Aqui já passa também a ter uma situação que é um pouco mais de análise pormenorizada, porque envolvem outros herdeiros, então precisa ser estudada a quantidade de herdeiros e aí verificamos também o regime escolhido e como essa passagem de patrimônio vai ser feita. Mais uma pergunta, aqui ó, também sem identificação, vivia uma união estável com o meu marido quando ele faleceu. Como fica a questão das dívidas dele, no caso, que estava no nome dele? Está bem confusa aqui a pessoa, certo. Aí, doutor. Aqui é praticamente a mesma resposta, Rodrigo. Depende muito como aqui a gente fala mais num direito de herança e não propriamente na forma de divisão do patrimônio entre o casal num final de uma relação. Então, a gente precisaria entender quem são esses herdeiros dele, qual o patrimônio que ele deixou, e ninguém fica com dívidas maiores do que patrimônio recebido. Aí a pessoa pode e tem o direito de renunciar a essa herança, quando a dívida for maior do que o que ela tem direito de recebimento. Mais uma pergunta, vamos lá, tá bombando, hein? O WhatsApp do Balanço Geral, comprei um carro financiado que nós dois usávamos e continuo pagando após o término do relacionamento. Ela deve me ajudar, no caso aqui do ex, né? A pagar o financiamento ou ele paga sozinho? Então, aqui a gente precisa entender qual é o regime escolhido por eles e em que momento esse veículo foi adquirido. Se ele foi adquirido durante a vigência da união estável num regime de comunhão parcial, tanto o valor que foi pago quanto o saldo a ser pago ele é dividido igualmente entre as partes. Agora, doutor, uma dúvida que eu tenho também, né? Muito se fala sobre isso, mas é bom o senhor esclarecer. Quanto tempo que caracteriza, já entre aspas, uma união estável sem qualquer documento dos namorados estarem juntos e morando juntos? Certo, essa é uma dúvida muito constante e, na verdade, não existe um prazo fixado. É o intuito de constituir uma família. E família, quando a gente diz, não necessariamente é um casal e filhos. Uma família pode ser simplesmente o casal. A partir do momento que esse casal demonstra que tem interesse em constituir essa família, às vezes até pode nem morar junto, mas eles têm laços de família, objetivos em conjunto. Então, a partir dali, esse conjunto de situações é o que faz caracterizar uma união estável. Boa resposta. Vamos lá. Mais uma pergunta aqui chegando no WhatsApp, sem identificação. Moramos um ano juntos. Ela quer dividir as coisas, mas não temos documentação e não temos documentado união estável. Não tem documento. E aí, como é que faz, doutor Henrique? Aqui, nesse caso, nós temos que
Quando constitui-se uma união estável, presume-se o regime da comunhão parcial de bens, ou seja, tudo que for adquirido depois dessa união, ele é dividido igualitariamente. Tudo depois é igual, meio Igual, a meio. meio a meio. Antes, beleza. Mas Antes depois... é de cada parte o que foi adquirido por cada cônjuge, né, convivente. Mais uma pergunta, vamos lá, vamos lá. prestar serviço aqui. Meu ex-marido diz que não tem dinheiro para pagar a dívida. Bens materiais podem ser utilizados no pagamento? Então, teria que entender um pouquinho melhor o que ela quer dizer com dívida, né? Se é dívida dele com ela, eles podem negociar esse pagamento através da entrega de algum patrimônio que ele tenha, isso não há problema, é a mera liberalidade do casal. É um acordo daí entre Exatamente. os dois. Tomara que reine a paz entre Com os certeza. casais, né? Juntos, separados, que a harmonia prevaleça, acima de tudo, bom senso. Doutor Henrique, está convidado para voltar numa próxima, tá bom? Agradeço muito o convite, estou à disposição. Obrigado, já bom início de fim de semana. Valeu.